Meus amigos, muito bom dia. Eu vou aproveitar essa nossa última aula de hoje para fazer uma pequena revisão aqui para a nossa segunda PP, que já está se aproximando, né? Então, vamos aproveitar para ver aqui algumas questões que podem lhe ajudar nos seus estudos para conseguir uma boa nota aí na segunda PP. Vamos a eles? Bom, então vamos lá. O primeiro exercício que eu trago é esse aqui, ó. Dada a fog de x igual a 3x menos 2 e g de x igual a 2x mais 1 sobre 4, calcule a FOF de x. Então, foi dada a fog, foi dada g e pergunta-se a FOF. Lembra você que fog de x é f de g de x. Então, o que está se perguntando é a de fora. Quando é a de fora que se pergunta, eu preciso me utilizar de um parâmetro. Já expliquei isso para vocês. Então, você pode chamar g de x igual a k. Como g de x é 2x mais 1 sobre 4, igualando isso aqui a k, vai ficar assim, né? 2x mais 1 igual a 4k. X é igual a 4k mais 1, menos 1 sobre 2, que eu escrevi 2k menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Tá, e agora eu vou atrás da f de k. F de k é só substituir aqui onde está o x com esse número que eu encontrei. Com essa expressão, melhor dizendo. Então vai ficar 3 que multiplica 2k menos 1 sobre 2, menos 2. Fez a distributiva. Ficou assim, ó, 6k menos 7 sobre 2. Então eu escrevi em decimal para ficar mais simples. F de x é igual a 6x menos 3,5. A FOF é a f dentro dela mesma. Então no lugar do x aqui, eu entrei com 6x menos 3,5. Fazendo as continhas, dá 36x menos 21 menos 3,5. 36x menos 24,5. Essa seria a resposta. Ok, senhores? Número 2. Determine as inversas das funções considerando que elas a possuem. Ou seja, considerando que os domínios e os contradomínios permitem a inversibilidade. Letra A. Y igual a 3x mais 5. Aí é bastante simples, né? Só trocar o y pelo x e o x pelo y. Isolar esse y, a resposta está aqui, x menos 5 sobre 3. Na letra B eu já tenho uma função um pouquinho mais sofisticada, que é y igual a 2x menos 1 sobre x mais 3. Isso aqui vai ficar assim. Dois x menos 1 sobre x mais 3... Fazendo o mesmo processo, troco o y por x, x por y. Isso aqui vai ficar x igual a 2y menos 1 sobre y mais 3. Tirou o MMC. xy mais 3x igual a 2y menos 1. xy menos 2y igual a menos 1 menos 3x. Botou y em evidência. E aí eu concluo que vai dar isso aqui, né? Botei o menos aqui na direção do traço de fração para passar isso aqui para mais, ficar mais elegante a resposta. Tranquilo? Número 3. Construa o gráfico e determine o domínio e imagem da função. Repare, uma função definida por mais de uma sentença. A primeira, x2 sobre 4 mais 3 meio x mais 9 quartos. Vale ela quando x é menor ou igual a menos 1. A segunda é igual a 1. Vale ela quando x está compreendido entre menos 1 e 1. E a terceira é uma função afim, ó, 2x menos 1, quando x é maior ou igual a 1. Bom, essas duas aqui é muito simples de fazer seu gráfico. Constante. Já falei que é uma reta paralela ao eixo de x, passando aqui em 1. A função afim. Se eu for fazer 2x menos 1 igual a 0, vai dar a raiz aqui, ó, 1 sobre 2. Mas como ela só vale a partir de 1,
Então eu estou pegando aqui, ó. Tá certo? Estou pegando a partir daqui. Então o gráfico até agora está aqui. O mais complicadinho é essa de segundo grau. Eu fiz uma pequena tabelinha aqui e calculei, ó, para x igual a menos 1, se eu jogar os valores aqui, eu vou encontrar 1. Aí eu marquei, ó, menos 1. E por que menos 1? Porque aqui é o intervalo onde ela começa, né? Onde ela termina, né? Melhor dizendo. Depois eu fiz menos 2. Quando eu calculei menos 2, deu 1/4. Então deu mais ou menos aqui, ó. Depois eu fiz menos 3. Quando eu calculei menos 3, deu 0. E depois eu fiz menos 5. Quando eu calculei menos 5, já deu um valor positivo. Porque, ó, vai dar 25/4 mais 15,5. Mas não, menos, né? Desculpa, é menos 5. Menos 15,5 mais 9/4. Isso vai dar 34/4 menos 34 dá 1. Então isso aqui já vai dar aqui, para cima. Então a parábola é essa, né? Ela bate aqui e começa a crescer. Se você tiver curiosidade, você vai ver que esse delta aqui vai dar delta igual a 0. Esse delta aqui dessa função quadrática, por isso que a raiz está aqui. Bom, então o gráfico é esse. Ele quer o domínio, a imagem, o domínio é o conjunto dos reais, e a imagem começa aqui, ó, no 0, e depois é só para cima, só tem gráfico para cima. Então a imagem é o R+, sem asterístico. Número 4. Aí já entra problema de função assim, ó. Durante a colheita em um pomar de uvas, o proprietário verificou que às 9 horas... Repetindo, durante a colheita em um pomar de uvas, o proprietário verificou que às 9 horas haviam sido colhidos 75 quilos. Considerando-se que a quantidade de uvas colhidas é linear durante o dia e que às 14 horas haviam sido colhidas 365 quilos, determine. Letra A. Às 18 horas, no encerramento, quantos quilos de uva haviam sido colhidos? Letra B. Que horas eram no momento que haviam sido colhidos 423 quilogramas. 423 quilogramas. Aqui está rasurado. Por aqui dá para ver melhor. 423 quilogramas, tá certo? Bom, então isso é linear, meu amigo. Função afim. As informações que eu tenho são essas duas aqui, ó. 9,75, 14,365. Acho a taxa de variação. 365 menos 75, 14 menos 9, isso vai dar 58. Então agora a função está assim, y igual a 58x mais b. Na letra A, ele quer saber às 18 horas quantos quilogramas haviam sido colhidos. Então eu preciso desse b aqui. Aí eu peguei esse ponto, 9,75, substituí o y por 75 e o x por 9. E aí encontrei b igual a menos 447, portanto a função é essa aqui. Essa é a função que me interessa. Substituindo por 18, eu já encontro a primeira resposta, que vai dar 597 quilogramas. Na letra B, pergunta que horas eram no momento em que haviam sido colhidos 423 quilos. Igualando a 423, isso aqui vai dar 58x, 423 mais 447, dá 870. Resposta, 15 horas. Tá certo? Aqui, ó, 58x, 423 mais 447. Resposta, 15 horas. Problema número 5. Aí já tem gráfico. Problema caiu no Enem, derrubou bastante gente. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. E essa bomba, o que ela fez? Ó? Em 1 hora a vazão dela foi de 6.000 para 5.000. Ou seja, em 1 hora a vazão dela foi de 1.000 litros. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir
o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado pelos dois segmentos de reta, ou seja, por esse aqui e por esse aqui, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Pergunta: qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? O que eu tenho? Eu tenho 1.5.000 e 3.0. Então vou fazer o mesmo que o anterior, 0 menos 5.000, 3 menos 1. Isso vai dar menos 2.500. Elegi um ponto aqui, no caso óbvio que vai ser o 3.0. Vai ficar menos 2.500 vezes 3 mais B. B é igual a 7.500. Então a função é essa aqui, ó. Y igual a menos 2.500x mais 7.500. Ora, significa que a vazão dessa segunda bomba, depois que ela foi utilizada juntas, passou a ser de 2.500 litros. Mas não é isso que ele está perguntando. Qual é a vazão em litro por hora da bomba, dessa segunda bomba? Então você tem que subtrair o 1.000 da bomba anterior. 2.500 menos 1.000, a resposta vai ser 1.500 litros. Isso aqui foi uma pegadinha aqui no Enem que derrubou bastante gente. Bom, vejamos agora o número 6. Eu apresento para você 3 gráficos. Esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. O primeiro gráfico, todos os três, é para classificar de acordo com a tipologia. Dizer se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. O primeiro gráfico, ele se apresenta para você sem dizer nada. Repare que essas anotações que eu fiz aqui foi a caneta. E eu estou perguntando a você, será que essa função é sobrejetora? Não, não é. A função para ser sobrejetora, uma das maneiras que você tem que ver pelo gráfico é traçar paralelas. Cortando em um ou mais pontos paralelas ao eixo de X. Cortando em um ou mais pontos, ela é sobrejetora, mas tem que cortar. E ora, se eu traçar paralelas ao eixo de X aqui longe dessa reta, não vai cortar em ponto algum. Então ela só seria sobrejetora se eu botei aqui uma observação para você, se eu definisse que o contradomínio dessa função era o 4. Opa, aí tudo bem, esse seria sobrejetora. Mas sem essa informação, não. Então, sem essa informação, ela não é injetora nem sobrejetora. Essa segunda aqui, sim, essa é bijetora. Por que ela é bijetora? Traçando a mesma técnica, traçando paralelas ao eixo de X, se cortar o gráfico num único ponto, porém cortar, ela é bijetora. É uma maneira que tem de ver se é bijetora. Função afim é bijetora, tá? Função afim, ela é bijetora. Desde que não considere a função constante como tal. Como eu te falei que tem aquela controvérsia e tal, pode ser que alguém considere a constante está fora. A função afim é bijetora. E finalmente esse gráfico aqui, que deu o que falar lá no nosso teste, era muito parecido, só que no nosso teste isso aqui era aberto, menos 1 e 1, portanto não era uma função pelo fato de estar aberto. Se tivesse fechado, seria. Então no caso aqui, eu estou dizendo que a função representa de R asterisco em menos 1, 1. Então ela é bijetora, ela é sobrejetora, porque se eu traçar paralela, o gráfico será cortado em um ponto, mas tem que cortar, tá? Ok? Não é asterisco só por causa do X aqui no 0 não pode passar. Então o gráfico é cortado em mais de um ponto se eu traçar paralela. Então isso aqui é uma função sobrejetora. Então a resposta nesse exercício é essa aqui. Não é nada, não é nem injetora nem sobrejetora, fazendo a ressalva que se o contradomínio fosse 4 seria sobrejetora. Essa aqui é bijetora, porque é uma função afim. E essa aqui é sobrejetora. Ok? Então é isso, meus senhores. Essa é uma pequena revisão aí para a próxima prova que está se aproximando. Espero que todos consigam se sair bem. Fiquem com Deus, boas notas e bom recesso.